Bem, nossa aula de hoje é sobre avaliação da função hepática. Para começar a falar sobre função hepática, a gente precisa começar falando sobre quem é o fígado, né? O nome fígado vem do latim ficato. Ele é a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano. É considerado uma glândula exócrina porque libera secreções num sistema de canais que se abrem numa superfície externa, né? E é considerado uma glândula endócrina porque libera substâncias no sangue ou nos vasos linfáticos. Quando a gente olha anatomicamente, a anatomia macroscópica do fígado, a gente vê que ele está localizado no hipocôndrio direito, aqui, ó, e no epigástrio, e uma pequena porção do hipocôndrio esquerdo, aqui, ó, gente, aqui, ó, sob o diafragma, certo? Ele pesa de 1,3 a 1,5 quilos, né? O homem adulto, né? E um pouco menos na mulher, né? Ou seja, a mulher ela tem um fígado um pouco menor do que o homem. A cor do fígado, macroscopicamente falando, é um vermelho escuro, né? Arroxeado. Ele tem 3 superfícies, uma superfície que é diafragmática, uma superfície que é inferior, que geralmente dá para as vísceras, e uma posterior, tá? Há alguns livros que falam que ele tem 3 lobos, né? Mas outros livros que dizem que não, ele tem de 8 a 9. Então, os livros de anatomia discutem ainda sobre essa quantidade de lobos, mas a maioria dos livros só trazem 4 lobos. Um lobo esquerdo, um lobo direito, um lobo caudado e um lobo quadrado, tá? Bem, microscopicamente, dentro do fígado a gente tem um fluxo sanguíneo que leva para dentro do fígado através da veia porta hepática, geralmente 70% dos nutrientes, e a veia hepática que leva 30% dos nutrientes e oxigênio. O aporte sanguíneo no fígado flui para os sinusoides, entre os hepatócitos, né? E a produção de bile vai dos hepatócitos para os ductos biliares. A gente tem uma figura que vai mostrar isso bem direitinho, ok? Então, a gente está vendo aqui a veia centrolobular, né? A gente está vendo os sinusoides aqui no meio, certo? A gente está vendo o ducto biliar aqui, um ramo da artéria hepática, a gente está vendo um ramo da veia, o ramo da veia porta, e isso aqui é o que a gente chama de tríade portal, que passa pelo íleo, certo? Quando a gente olha isso aqui, essa estrutura, esse corte, a gente vê um corte mostrando os sinusoides, a parede dos sinusoides, né? A veia portal, né? E aí a gente está vendo os sinusoides aqui, né? As placas, né? Dos hepatócitos. E aí a gente vai ver com mais detalhe como que essas veias interlobulares recebem o sangue venoso que vai para elas para poder retirar o sangue venoso de dentro do fígado, tá? Bem, a função do fígado, as funções do fígado são diversas, né? Então, a principal é a produção de bile, mas também temos síntese de colesterol, a conversão de amônia em ureia, mas também e principalmente a desintoxicação do organismo como um todo. Mas síntese de protombina e fibrinogênio, né, que são fatores de coagulação do sangue, destruição das hemácias, juntamente com o baço, síntese e armazenamento e quebra do glicogênio, isso principalmente, emulsificação de gorduras no processo digestivo através da secreção da bile, isso é muito importante, a lipogênese, né, a produção de triacilglicerol, né, ou seja, na degradação e na produção das gorduras, armazenamento das vitaminas,
as vitaminas, a famosa KEDA, KEDA, as lipossolúveis, armazenamento de alguns minerais, como o ferro, a síntese da albumina, importantíssima para a osmolaridade do sangue. Por isso que nos pacientes que são hepáticos, há uma chance muito grande desse paciente ficar extremamente edemaciado, porque a síntese da albumina fica prejudicada, então ele perde essa capacidade de controlar a osmolaridade do sangue, então ele tende a ficar edemaciado. Síntese de angiotensinógeno ou angiotensinogênio, é um hormônio que aumenta a pressão sanguínea quando ativado pela renina, então o indivíduo ele não controla mais eficientemente a pressão sanguínea. A reciclagem de hormônios, né? E no primeiro trimestre da gestação é o principal produtor de hemácias, de eritrócitos, porém perde essa função nas últimas semanas de gestação. Bem, a gente tem aqui as provas de função hepática. Quando a gente fala de prova de função hepática, de que a gente está falando? A gente está falando de dosagem de bilirrubina, de fosfatase alcalina, de aspartato aminotransferase, AST, antigamente conhecida como transaminase glutâmica oxalacética, alanina aminotransferase, ALT, antigamente conhecida como transaminase glutâmica pirúvica, lactato desidrogenase, LD, gama-glutamiltransferase, GGT, tempo de protombina, TP, e proteínas séricas, que a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Vamos começar falando sobre as bilirrubinas. Quando a gente fala de prova de função hepática, as bilirrubinas são as principais, né? A primeira que a gente começa a falar. A bilirrubina é um pigmento amarelo alaranjado, ela é formada pela degradação do M da hemoglobina. 85% da degradação do M da hemoglobina vai influenciar nisso. Bem, tudo isso se dá pela destruição da hemoglobina, que está dentro das hemácias, obviamente. Então, a destruição das hemácias leva à liberação da hemoglobina, que está associada à oxidação da hemoglobina à biliverdina, que leva à redução da biliverdina em bilirrubina. Então, uma coisa está associada à outra. A hemácia é destruída, né? Libera a hemoglobina é oxidada, a biliverdina, que é reduzida a bilirrubina. Então, no baço, no fígado e na medula óssea, as hemácias senescentes são destruídas, né? As hemácias, elas têm um tempo de meia-vida de em torno de 120 dias. Esse tempo tem a ver, esses 120 dias, eles não são aleatórios, eles surgem porque a hemácia perde por expulsão o seu núcleo, e aí sem núcleo elas não conseguem repor todas as suas enzimas necessárias a repor as substâncias que, na verdade, consertariam os danos das suas membranas, né? Então, essas hemácias que não têm núcleo, elas também não conseguem repor as enzimas, as substâncias que consertariam os danos das suas células, delas, né? Então, como elas não conseguem repor essas enzimas e essas substâncias, aí elas vão sofrendo danos e esses danos são irreparáveis. E aí, consequentemente, elas só duram no máximo 120 dias. Elas podem durar menos tempo, mas o máximo que elas podem durar são 120 dias. E aí elas continuam andando, circulando pelo corpo. E quando elas passam pelo fígado, pelo baço, pela medula óssea, substâncias e células desses lugares, as células desses lugares, percebem quando elas estão lesionadas e puxam essas hemácias e degradam essas hemácias. Essas hemácias que são velhas, senescentes, elas são destruídas e a hemoglobina é fragmentada. A hemoglobina, ela sofre oxidação pela M-oxigenase macrossômica, e aí a gente tem a biliverdina, que vai ser reduzida pela biliverdina redutase, a bilirrubina, né? A bilirrubina, ela não pode ficar solta, porque ela é pequena e ela tem uma afinidade por tecido.
E aí, uma forma de ela não sair passando pelas membranas é associar a bilirrubina à albumina. Então, ela de imediato associada à albumina e ela fica grande, né? Quando ela é associada à albumina, ela não consegue ficar solta, né? Ela não fica solta. Ela associada à albumina, ela não é solúvel, ela é insolúvel, tá? E aí ela vai para a corrente sanguínea. Essa bilirrubina associada à albumina, ela não é solúvel e ela não é conjugada. É uma bilirrubina não conjugada. Como ela não é solúvel e é não conjugada, ela vem pela corrente sanguínea, ela não consegue, ela é não conjugada, ela não é solúvel, ela não consegue ser dosada diretamente, tá? Porque ela está ligada à albumina. E aí ela caindo na corrente sanguínea, ela chega até os hepatócitos. Quando ela chega no hepatócito, ela encontra um receptor de superfície chamado OATP1B1. Quando ela chega nesse receptor, a bilirrubina se liga a ele e automaticamente a albumina se solta dela. E essa bilirrubina é internalizada. Quando ela entra no hepatócito, lá dentro ela não pode ficar solta, porque senão ela volta, né? E passa pela membrana do hepatócito e vai para a corrente sanguínea. E lá dentro, essa bilirrubina se liga a uma outra proteína, para não deixar ela solta, chamada ligandina. A bilirrubina ligada à ligandina fica lá ligadinha até encontrar duas moléculas de ácido glicurônico dentro da célula. E tem uma enzima chamada UDP glicuroniltransferase, que pega duas moléculas de ácido glicurônico e liga a essa bilirrubina, soltando ela da ligandina. E aí liga essas duas moléculas de ácido glicurônico à bilirrubina, formando diglicuromídeo de bilirrubina. Quando ela associa, né, ela conjuga essas duas moléculas de ácido glicurônico à bilirrubina, essa bilirrubina ela é conjugada a essas duas moléculas e ela se torna solúvel, mesmo estando associada a essas duas moléculas de ácido glicurônico. E aí essa molécula de bilirrubina, ela mesmo grande, ela fica associada ao ácido glicurônico e ela é solúvel e ela pode ser dosada a qualquer momento, tá? E ela sai e vai para a vesícula biliar. Quando ela vai para a vesícula biliar, ela pode ir para o intestino, quando a vesícula biliar é contraída. Na vesícula biliar, deixa eu ver se não está cá, tem. No intestino, diglicuromídeo de bilirrubina pode ser hidrolisado por beta-glicuronidase, por células do fígado, por células intestinais ou por bactérias, né? A não conjugada, que é aquela que está ligada à albumina, ela pode ser reduzida pela microbiota intestinal, por bilinogênios, que são oxidados a pigmentos, né? E por aí vai. E aí, lá no intestino, essa bilirrubina, ela pode ficar no intestino, né? Essa bilirrubina que fica, ela vai sendo degradada, ela fica no intestino, ela dá cor às fezes, né? E ela é chamada de estercobilinogênio. Se ela for absorvida e cair na corrente sanguínea, ela é chamada de ela fica, esse estercobilinogênio, se ela dá cor às fezes, é chamada de estercobilina. Se ela cai na corrente sanguínea, né, ele é chamado de mesobilinogênio, e se ela dá cor ao soro ou plasma, é chamada de mesobilina. Se ela é filtrada pela urina e dá cor à urina, né, ela é chamada de urobilinogênio, dando cor à urina é chamada de urobilina, tá? Então é isso que acontece. Bem, o que é que nós temos então? A icterícia. O que é a icterícia? A icterícia é o nome clínico dado à bilirrubina que vai para o tecido. Mas a bilirrubina, ela só vai para o tecido, para dar cor ao tecido, né? Quando essa bilirrubina quando ela não está conjugada, né? Se a bilirrubina ela estiver, ela tem que estar solta, ela tem que estar livre. Tem que estar livre para poder dar cor ao tecido. Então, essa bilirrubina, ela tem que estar livre para poder dar cor ao tecido. Então, a icterícia é quando a bilirrubina vai para o tecido, tá? Então,
Icterícia é a bilirrubina impregnada nos tecidos, certo? Então, causas mais comuns de icterícia. A icterícia hemolítica, que é quando há destruição dos eritrócitos. Então, a gente vai ter uma grande concentração de bilirrubina que está ligada à albumina, né? Ou solta, e aí essa bilirrubina pode ir para o tecido. Ela se solta de alguma forma e vai para o tecido, né? Ou eu tenho uma pequena quantidade de bilirrubina indireta, quando eu doso, né? Eu tenho causas comuns de icterícia, com icterícia obstrutiva. O que é essa icterícia obstrutiva? Obstrução dos ductos biliares ou lesão de células hepáticas. Então, eu tenho uma superprodução de bilirrubina indireta normal, assim. Por que a gente chama de bilirrubina direta e bilirrubina indireta? A bilirrubina conjugada à albumina, ela é uma bilirrubina que ela não consegue ser, ela não é uma bilirrubina solúvel, né? Então, para ela não ser solúvel, ela não é dosada diretamente. Como assim? Quando a gente pega o soro do paciente e vai dosar, se a gente for dosar essa bilirrubina, a gente só consegue dosar aquilo que é solúvel. A única bilirrubina que é solúvel é aquela ligada a 2 moléculas do ácido glicurônico, certo? Então, eu só doso essa. Essa a gente chama de, eu consigo dosar essa bilirrubina diretamente, porque ela é solúvel. Então, postulou-se a chamar bilirrubina de dosagem direta. Para dosar toda a bilirrubina que está na corrente sanguínea, eu preciso colocar um solubilizante, que é uma substância que vai fazer com que a bilirrubina se solte da albumina. Mas quando ela se solta da albumina, ela se soma àquela bilirrubina que já é solúvel. Então, eu só consigo dosar a bilirrubina que já está solúvel, quando eu não coloco o solubilizante. Quando eu coloco, por exemplo, quando eu pego o soro do paciente e doso diretamente, eu só doso a bilirrubina que já é solúvel. Eu digo que chama o seguinte, é uma dosagem direta. Ok. Quando eu boto um solubilizante, eu doso toda a bilirrubina que está no soro ou no plasma. Por quê? Porque eu vou dosar aquela que já é solúvel e aquela que eu solubilizei. Então, eu somo uma com a outra. Então, eu só consigo dosar a que já é solúvel e eu só consigo dosar toda a bilirrubina. Então, eu só doso a bilirrubina, que já é uma dosagem direta, e só doso a bilirrubina que é total. Então, para dosar a bilirrubina que não é solúvel, eu só doso ela de forma indireta. Como? Eu pego a dosagem total e subtraio aquela que eu doso diretamente. Então, quando eu pego a dosagem da total, que é aquela que eu usei quando eu boto o solubilizante, eu pego a total e subtraio a dosagem da direta, que é aquela que já é solúvel. O que sobra é a bilirrubina ligada à albumina, que é insolúvel, que ela não é solubilizada, certo? Então, essa bilirrubina, se postulou dizer que a dosagem dela é uma dosagem indireta, porque eu só consigo dosar ela quando eu boto um solubilizante no soro, aí doso toda a bilirrubina, e quando eu doso o soro sem botar solubilizante, que aí eu doso a bilirrubina solúvel. Aí eu pego a total, pego a solúvel, e pego o resultado, eu pego a total, subtraio a solúvel. O que ficou é uma dosagem indireta. Então, se postulou dizer que eu tenho dosagem direta, que é a solúvel, eu tenho a total. E o que sobra do total menos a direta é uma dosagem indireta. Foi assim que chegamos à bilirrubina direta, total e indireta. Ok? Então, com isso, eu tenho bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta, que tem valor de referência de 0,3 até 0,7 mg por decilitro. Bilirrubina não conjugada, que é a indireta, o normal é de 0,5 a 1 mg por decilitro. E a bilirrubina total é a soma das duas, que vai de 0,5 a 1,5 mg por decilitro. A fosfatase alcalina, ela é um grupo de enzimas com atividade máxima em pH máximo próximo a 10, ou seja, é uma isoenzima, é um grupo de enzima que é encontrado em diversos tecidos: fígado, vesícula biliar, osso, mucosa intestinal e placenta, tá?
Então, no fígado, ela é produzida pelos hepatócitos e pela mucosa das células do trato biliar. Então, ela é diretamente associada à obstrução do trato biliar. Não deve ser dosada isoladamente. Então, ela tem que ser dosada junto com outra coisa, tá? E nos adultos, o normal é de 50 a 250 unidades internacionais por litro. Por quê? Por que essa unidade? Porque é uma enzima. A aspartato aminotransferase, ou AST, ou TGO, conhecida anteriormente por transaminase glutâmica oxalacética, ou TGO, ela transfere radicais amino entre aspartato e cetoacético, e cetoácido. Ela é encontrada em fígado, coração, músculo esquelético e eritrócitos, tá? Então ela vai transferir glutamato e oxalacetato entre um e outro, ó, a alfa-cetoglutarato e aspartato, tá? No fígado, produzido pelo hepatócito, liberada após lesão tecidual no fígado, era usada como marcador cardíaco, mas foi abandonada porque ela é inespecífica. Atualmente é um marcador de lesão hepática, mas ela nunca é usada isoladamente, ela precisa ser usada junto com outras dosagens, certo? O valor de referência dela é que ela deve ser inferior a 40 unidades internacionais por litro. Já a alanina aminotransferase, ALT, que é a TGP, ela é conhecida anteriormente por transaminase glutâmica pirúvica, ou TGP. Ela transfere radicais amino entre alanina e cetoácido. Ela é encontrada em maior concentração no fígado, então ela é mais específica para fígado do que a AST. Então ela também está encontrada no músculo esquelético, nos rins e no cérebro, mas é mais encontrada no fígado. Então está aqui, ó. Ela a glutamato junto com piruvato, ela vai transferir, ela vai dar alfa-cetoglutarato e alanina. Então, no fígado, é produzida pelos hepatócitos e liberada após lesão tecidual. O valor de referência é que ela deve ser inferior a 45 unidades internacionais por litro, certo? A lactato desidrogenase, PLD, ela é responsável pela conversão de piruvato em lactato na ausência de oxigênio durante o dano tecidual. Ela é encontrada em maior concentração no coração, em maior concentração no músculo esquelético, em maior concentração nos eritrócitos e em menor concentração nos pulmões, no fígado e nos rins, certo? É um marcador de lesão hepática, mas nunca isolado. Os valores de referência é que deve ser inferior à concentração de 190 unidades internacionais por litro. A gama-glutamiltransferase, ou GGT, ela transfere um grupamento gama-glutamil de um peptídeo ou aminoácido para outro. Predominante nas células hepáticas, mas também em rins, trato biliar, intestino, coração, cérebro, pâncreas e baço. Então, é afetada tanto pela lesão hepatocelular quanto pela obstrução do trato biliar. Então, ela é sempre dosada em conjunto com a fosfatase alcalina, para saber se a lesão é no fígado ou é na vesícula biliar. Então, o valor de referência dela, ó, nos homens, é de 5 a 45 unidades internacionais, nas mulheres, de 5 a 40 unidades internacionais. Certo? Então, na aula prática, a gente vai discutir as técnicas, ok? Até lá!